Olá! Nesse vídeo eu quero falar sobre a inspiração das Escrituras. Nós sabemos que existe uma verdade absoluta, e esse conceito está unido à existência de um Deus, o Deus único, verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas. Bom, se existe um Deus que criou e dá sentido a tudo, e uma verdade que é absoluta, a pergunta que precisamos responder agora é: como sermos guiados nessa verdade? Como termos a certeza de que não estamos sendo enganados na busca daquilo que é certo? Essa é a pergunta que introduz o assunto, a inspiração das Escrituras. Como sermos guiados à verdade? Alguns afirmam, seguindo a razão humana. De fato, a razão humana tem o seu papel de importância e é ela que nos traz respostas a diversas perguntas. Mas a razão humana é insuficiente para trazer respostas às questões que estão relacionadas, por exemplo, à alma, sonhos, emoções, vontades, desejos, angústias, sentidos. A razão humana não pode nos guiar a toda a verdade. Outros afirmam que para sermos guiados à verdade precisamos seguir a consciência humana. Assim como a razão, a consciência também tem o seu papel de importância, pois é essa consciência que revela a existência de um padrão mais elevado do que a própria razão, o padrão do certo e errado. Mesmo assim, essa consciência também não pode trazer respostas a todas as questões, portanto, ela é insuficiente para nos guiar à verdade. Outros afirmam que para sermos guiados à verdade precisamos observar a natureza, precisamos seguir o ciclo natural das coisas. Assim como a razão humana e a consciência, a natureza também tem o seu papel de importância, pois ela evidencia a existência de um Deus criador. Ela é o testemunho dos atributos invisíveis de Deus que se tornam conhecidos por meio das coisas criadas. Mas a natureza também não traz respostas a muitas perguntas e, portanto, ela é insuficiente para nos guiar à verdade. Isso faz com que outros afirmem que, para sermos guiados à verdade, precisamos da autoridade papal, da igreja. E, infelizmente, a história está aí para nos mostrar que houve, que há e que sempre haverá exageros, corrupções, interesses, enganos. Portanto, não existe autoridade humana ou eclesiástica que possa nos guiar eficazmente à verdade. É neste momento que entra a Bíblia Sagrada, como esse instrumento, como a regra autorizada do próprio Deus que tem o prazer de se revelar aos seus, como instrumento que nos guia à verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a carta de amor pelo meio do qual o Criador escolheu para se revelar aos homens. Mas por que a Bíblia Sagrada, se ela também foi feita por homens que são sujeitos ao erro, ao engano e a interesses? Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas através da inspiração divina. Foi o próprio Deus, através do seu Espírito, que guiou, que supervisionou, que zelou para que o processo de escrita fosse de acordo com a sua vontade. De tal forma que homens de diferentes lugares, épocas, culturas, escreveram harmoniosamente sobre um único assunto central, que é o plano redentor de um Deus que deseja salvar uma humanidade perdida. Essa é a Bíblia Sagrada. 39 livros no Velho Testamento, escritos originalmente em hebraico e depois traduzidos para o latim e grego. 27 livros no Novo Testamento, escritos em grego e depois traduzidos para diversas línguas na Reforma Protestante, para que hoje nós recebêssemos e tivéssemos em nossas mãos uma cópia fidedigna, uma cópia que corresponde àquilo que o próprio Espírito inspirou esses homens a escreverem. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é eficaz. A Bíblia é como uma espada que entra, que corta a ponto de dividir o nosso interior, trazendo consciência sobre Deus e a sua vontade. A Bíblia tem o poder de nos confortar nos momentos de angústias e de também nos confrontar nos momentos que precisamos sermos confrontados. Só ela tem esse poder, porque ela é inspirada por Deus. Que você possa ler mais a sua Bíblia,
Que a sua vida seja guiada por essa palavra. Que o Espírito Santo, aquele a quem inspirou, possa ser Ele o que traga revelação para você. Que no nome de Jesus, você possa ter na sua Bíblia apenas não um livro qualquer, mas o entendimento de que ela é a palavra de Deus. É a carta daquele que é o autor da vida. Por isso, somente ela pode gerar em nós vida, vida eterna, que é conhecermos o Deus único, o Deus verdadeiro, e através dessa palavra sermos guiados à verdade, a verdade absoluta, aquela que aponta para o Deus que não só criou, mas sustenta e dá sentido a todas as coisas.